aumento massivo de tarifas e o mercado mundial despencou. Já comenta pra mim se você está preocupado com as quedas muito recentes que a gente teve em relação aqui aos mercados de renda variável, com a nova declaração aqui do Trump em relação ao aumento massivo de tarifas sobre produtos chineses importados pelos Estados Unidos. Ele falou isso aqui lá na sexta-feira, tô gravando aqui, ó, domingo, hoje, 12 de outubro, quase 5h30 da tarde, mas ele já tweetou na sequência aqui, ó, para quem não consegue acompanhar ele toda hora, que ele deseja o melhor para a China, não é para ficar preocupado, tem um respeito máximo, vai dar tudo certo, e até mesmo o mercado cripto tá reagindo bem. A esse tudo do campeonato a gente não consegue saber se isso aqui é só um blefe ou se realmente ele pretende fazer alguma coisa nesse sentido, mas é possível que um aumento massivo de tarifas sobre produtos chineses importados para os Estados Unidos devido aos controles de exportação que a China pretende impor sobre as terras raras daquele país. De novo, é muito complicado você medir se o que ele está falando é um blefe, é real, ou se é só uma grande afirmação de uma grande jogada aí que ele está tentando fazer. Mas vamos aos fatos. O mercado despencou, sentiu muito receio, muito medo. O próprio índice do medo e ganância de mercado de ações mesmo, falando aqui do S&P, tá? Já está no medo, o pessoal entrou em desespero. O próprio VIX, que é o índice do medo e da ganância, de forma medido pelas opções, né, mas por volatilidade em relação ao S&P, disparou aqui, subiu mais de 30%, está na faixa aqui dos 21 pontos, e o S&P, que é essa linhazinha branca, caiu pra caramba num único dia ali na faixa de 3,5% mais ou menos. Além de tudo isso, teve gente que deixou o like, teve gente que se inscreveu no canal, e o mercado cripto também sentiu muito toda essa questão por volatilidade e amargou perdas absurdas aqui na faixa dos 18 bilhões de dólares em relação a desvalorizações muito rápidas. E também está sinalizando já uma faixa de medo em relação a esses novos preços e esse novo cenário. Talvez o ponto dessa discussão toda seja várias coisas ao mesmo tempo. A primeira delas é que do mercado cripto especificamente, parece que há um movimento aí de certa dúvida, talvez até semi-especulatório, de uma certa manipulação envolvida no mercado. Já vou olhar os gráficos no detalhe, mas o Bitcoin aqui, do topo mais recente ao fundo mais recente, já oscilou na faixa de 13% para baixo, tá? O grande ponto é que a gente tem algumas polêmicas envolvidas principalmente no mundo cripto, e tiveram alguns players aí que conseguiram abrir posições milionárias logo antes daquele anúncio do Trump sair, que acabou derrubando os mercados, e conseguiram aí shortear, né, entrar vendido para fazer um lucro absurdo, tá? Inclusive contas que já fizeram isso antes. Quase como se logo antes do anúncio acontecer, porque o anúncio impactou o mercado todo, né? Não foi só o cripto, aqui eu tô olhando o S&P, obviamente impactou todo o mercado. Ou se você soubesse que fosse sair alguma coisa, entrasse vendido ultra alavancado, certinho na hora que você precisava entrar e conseguisse sair com um baita lucro, né? Essa conta aqui, acho que tava com, olha, 88 milhões de dólares aqui com o short aberto, mas era uma conta com mais de 100 milhões de lucro no médio prazo. Então, o cara tinha a mão certeira demais, né? Um outro ponto que tem levantado aqui uma certa dúvida em relação a tudo isso, tem algumas pessoas falando, tá? Não vou dizer que é 100% verdade, mas tem um ponto porque eu tô trazendo esses conteúdos pro vídeo de hoje. O Diego postou isso aqui, ele posta bastante coisa relacionada ao mercado cripto. Eu acabo não acompanhando muito essas altcoins por questão de virar um alt picking, vamos dizer assim. É muito complicado se acompanhar esse mercado todo, é muito detalhista. Ele falou que com essa queda, algumas altcoins, lá na Binance, por exemplo, preço das alts, que por exemplo tava olhando o Atom, tá? Que ele postou aqui, mas ele postou uma lista grande. Tava na faixa, ó, vocês podem ver aqui, ó, de 4,43, né? Mais ou menos isso aqui em termos de dólar, né? Ele falou que foi aqui pra, cara, menos de um centavo, né? Uma fração aqui, praticamente zero. E ele falou que a Binance travou as compras e ninguém pôde comprar. Falando aqui que possivelmente foi um scam descarado, né? Aí eu já não sei. E aí, aparentemente, quem que comprou a 0,01, né? Ele fala que aqui que foi 0,01 de centavo, né? Mas pela imagem foi até menos, né? Foi uma fração ainda. Uma moral de história, possivelmente aí quem comprou foi só o market maker, do tipo, derrubaram o preço. O market maker olhou e falou, tá barato. E aí sai comprando tudo pra cima. Então, eu não tô falando que foi scam, que faltou algum tipo de tecnologia. Não tô. Essa preocupação pode até ser verdade, tá? Mas essa preocupação não deve ser a sua como investidor. É totalmente possível que tenha tido um problema desses. Inclusive, isso já aconteceu em várias corretoras, em diversas ocasiões. Essas aqui de informação privilegiada, você achar que isso aqui é sorte, pelo amor de Deus, isso aqui não é sorte. Isso aqui acontece de vez em quando, infelizmente, é crime, né? Mas é a vida. Mas esse tipo de coisa
tem que estar blindado em relação ao seu patrimônio, em relação à sua carteira. Mesma coisa agora com esses novos anúncios e possíveis novas tarifas que talvez realmente entrem em vigor em relação aos mercados que você está exposto. Aqui, por exemplo, é o S&P, né? Visualmente, a gente já percebe aqui que a resposta foi grande, tá? Que eu tô olhando o SPY antes, eu tava olhando um ticker diferente, que a variação é um pouco diferente. Mas, nitidamente, o mercado reagiu mal, vendeu feio, região de topão, beleza. O Ibov não reagiu tão mal assim, mas ele já vinha perdendo força há um tempo, também não tá nos seus melhores dias. Ali no dia 10 mesmo, que foi sexta-feira, quem reagiu muito mal foi o Bitcoin, caiu ali na faixa de quase 10% ali, de máxima mínima, mais ou menos. E tem o próprio Total Market Cap, que é a média geral do mercado cripto. Cara, esse aqui sofreu, né? Esse aqui sofreu pra caramba. Se pegar o paviozão mesmo ali, no pior momento do dia, ele estaria pegando a média total do mercado cripto em geral. Cara, caiu 20% isso aqui, tá? Quase como se fosse um hash 11, tá? Bem aproximado. Inclusive vai outro detalhe, né, que os caras estão falando, né? Grande parte dessas outras derrubadas de preço e possíveis manipulações foram feitas fora do horário que tinha o funcionamento dos ETFs lá dos Estados Unidos, os ETFs cripto. E aí muitas vezes do ETF cripto, você pensa a BlackRock, ela não é um carinha que aperta botão para comprar o Bitcoin, para fazer lá o market maker e a arbitragem entre os produtos, né? Certamente é um robô muito bem calibrado e muito rápido. Muitas vezes se o mercado de ETFs está fechado, a bolsa convencional está fechada, não tem market maker atuando, e é possível você dar uma derrubada no preço. Inclusive, algumas corretoras até permitem você transacionar Forex através de USDT, BRL, cripto, né? Enfim, nos finais de semana, você vai ver, são os momentos que não tem volume. Você consegue negociar lá, muitas vezes você bate o preço, porque o mercado não está funcionando. Então, o preço que você pagar lá é o que você quiser, mas na vida real não é assim que vai ser. Moral da história, o susto foi gigante e agora, domingo, a gente vai começar a ver o reflexo realmente vingando ou não, de acordo aí com o mercado quiser. Em cima das coisas que mais chama a atenção aqui nessa movimentação toda, ainda assim, foi um movimento muito, muito forte das taxas de juros lá dos Estados Unidos. De novo, é difícil a gente medir se o que o Trump fala realmente ele pretende fazer ou se tudo faz parte de um grande plano para alguma coisa muito específica que ele quer, mas essas taxas estão caindo. Esse sempre foi um dos planos dele, né? Ele sempre deixou isso muito claro que queria baixar as taxas de juros na mão, se possível, lá dos Estados Unidos. E o pessoal correu para a segurança, pelo menos em relação aos títulos. E aí ficou essa dúvida, né? Apesar dos apesares, o dólar, em termos mundiais, aqui que seria o DXY, pegando aqui a média geral dos países, ele ainda assim se desvalorizou um pouquinho lá na sexta-feira, pegando só o dia específico, né? E aqui no Brasil a gente teve uma alta muito, muito violenta, de mais de 2%. O dólar chegou a 5,55. Visualmente falando, o dólar a 5,55 aqui é um negócio assustador, né? Hoje a gente estava aqui na faixa de 5,28, chegou a bater lá os quase 5,55. Eu olho o dólar futuro, mas é praticamente igual ao dólar à vista, né? Isso aqui já tem uns 5% de variação, então bem relevante mesmo. E num único dia aqui, o mercado panicou. No final das contas, a tarifa pode sair, pode não sair, mas a sua obrigação como investidor vai ser aqui, ó, ter ativos que têm uma descorrelação interna na sua carteira, de forma que quando um sobe, o outro cai, para você ficar diversificado, ficar blindado em termos de muita volatilidade, ou então de ativos ruins que possam cair 50%, 70%, e trabalhar mentalmente aí com a possibilidade do mercado ter uma correção forte. Só isso aí tudo é possível, tá? Nosso trabalho não é prever. Se essa correção vier mesmo, que você esteja protegido e tranquilo, né, caso, né, vamos lá, o mercado vem para baixo, dá aquela sangrada, aí você pode seguir com os seus aportes, fazendo DCA, fazendo preço médio. Estou usando aqui o exemplo do S&P, obviamente funciona também para o Ibov, vai funcionar para qualquer índice, para qualquer ETF, para qualquer ação, se você faz stock picking, a ideia é sempre a mesma, mas não dependa do próximo tweet aqui do Trump para seus investimentos funcionarem, né? Por isso que muitas vezes investindo através de ETFs, você fica mais tranquilo, consegue estar diversificado, montar uma carteira descorrelacionada e passar pelos momentos turbulentes do mercado. Se você quiser saber mais sobre os ETFs, tem o Capital Certo, nosso manual prático de ETFs e investimentos aqui do Brasil, na descrição ou no comentário fixado. E cara, diversificar de forma descorrelacionada realmente é importante. Puxei aqui só como um exemplo visual as principais criptos que a gente tem, principais market caps aqui, só para ilustrar um ponto, né? Tem aqui o próprio Bitcoin, tem o total aqui, que é a média geral,
tem várias outras cripto. Peguei essa janela aqui durante a correção que teve ali no dia 10, que foi sexta-feira. Cara, muita gente vai falar, ah, não, Anthony, mas eu escolhi as minhas próprias cripto porque eu gosto e tal. Beleza, cara. Eu também acho o mercado interessante, acho que é bem complexo, né? Não é para qualquer um simplesmente escolher as cripto que viu na internet, mas ok. Porém, tem que cuidar demais, porque dentro do universo cripto existe muita correlação entre essas moedas, tá? Independente se são altcoins, se são moedas com capitalização maior, assim por diante, tá? Então, por exemplo, pegando aqui as maiores capitalizações de mercado, pega a janela específica aqui daquele momento da queda. De novo, nosso ponto aqui não é prever a queda ou tentar vender exatamente aqui para comprar aqui, né? Óbvio que não, muito difícil. Mas notem a correlação de todas elas. Então, o Bitcoin, tinha o BNB, tinha o Total, que é a média geral, tinha o ETH, tinha XRP, tinha a Solana, tinha a ADA. Todas elas caíram praticamente juntas. Algumas caíram menos, outras caíram mais, porém todas muito correlacionadas. Ah, Anthony, cripto é ruim? Não é que é ruim, mas é uma questão de correlação. Então, se você tem várias cripto, você está diversificado dentro daquela classe. Beleza. Talvez uma dessas algum dia possa ir para zero, talvez ela possa subir muito, você nunca sabe qual vai ser ou para onde ela vai. Então, é bom diversificar dentro daquela classe, mas também é importante diversificar de forma a ter ativos descorrelacionados, né? Você pega, por exemplo, deixar o total market cap, que é a média das cripto, vou deixar ainda aqui o XAUSD, IBOV, vou deixar ainda o LFTS11 aqui, ó, como CDI, tá? Qual que é a grande sacada aqui desses três ativos? Óbvio que não é recomendação de investimento, mas é para ilustrar um ponto. São ativos aqui, ó, que estão nesse momento de descorrelação. Um deles estava caindo bastante, o outro estava subindo, o outro estava de lado porque ele é muito constante, e o IBOV aqui fazendo o que ele está fazendo meio de lado também, subindo e descendo. A grande sacada é diversificar e buscar ativos que quando um sobe, o outro cai, e eles vão se anulando no médio e longo prazo. Obviamente a correlação é uma coisa, não é totalmente cravada, você tem que avaliar também, pode avaliar com o VT, com o SPY, com tantos outros ETFs ou tantos outros ativos, mas é muito importante, porque os momentos de volatilidade e queda, eles aparecem, não sei se vai ser agora, talvez seja agora, e nessas horas você tem que estar com a carteira preparada, com o psicológico preparado, para manter aí a tranquilidade e seguir aportando, pensando em médio e longo prazo, conforme os seus objetivos e perfis de risco. E claro, se você gosta de renda fixa, não quer correr tanto risco, quer buscar um ativo diferente aqui do padrão, a gente tem um LFIN11, crédito privado para reduzir a volatilidade na carteira, super diferente, recomendado nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.